Começa agora o programa Falando de Gente, Falando da Gente, com Maíra Soares. Rádio Cloud Coaching. Olá, caros ouvintes da Rádio Cloud Coaching. Aqui é a Maíra Soares com mais um episódio do programa Falando de Gente, Falando da Gente. O tema de hoje é autogestão. Quando falamos em autogestão, estamos nos referindo à capacidade de uma equipe de gerenciar as suas próprias tarefas, metas e prazos, sem depender de uma supervisão constante. É um modelo que promove a autonomia e também responsabilidade compartilhada. Mas como a autogestão se diferencia de uma gestão tradicional? Simples. A gestão tradicional, ela tem uma hierarquia muito rígida e uma supervisão direta. Já na autogestão, por outro lado, a equipe opera de maneira mais horizontal, tomando as decisões em conjunto e também distribuindo responsabilidades. Agora você deve estar se perguntando, quais são os benefícios de implementar a autogestão? Será que tudo isso não pode acabar ocasionando em muita confusão? Então vamos lá. Primeiro, vamos falar sobre empoderamento e engajamento. Quando os membros de uma equipe eles têm autonomia para tomar as decisões, eles se sentem mais responsáveis pelos resultados. Isso aumenta o senso de pertencimento e também de engajamento com as metas da equipe. Além disso, a autogestão ela abre espaço para a inovação e a criatividade. Quando as pessoas elas têm liberdade para experimentar e propor soluções, novas ideias vão surgir e o ambiente vai se tornar mais dinâmico. É claro que pode surgir mais conflitos, mas existe também mais conversas exatamente pelas responsabilidades. Outro fator é que as equipes autogeridas elas tendem a ser mais eficientes e produtivas. A tomada de decisão é mais rápida e a execução das tarefas também de maneira mais ágil. Mas o que é necessário para que a autogestão funcione de fato? Primeiro, a gente precisa de clareza de propósito e de metas. É essencial que todos saibam o que precisa ser alcançado. Sem um norte claro, essa autonomia ela pode se transformar em confusão. Agora, outro ponto crucial é a comunicação aberta e transparente. Sem essa comunicação clara, os mal-entendidos podem minar a confiança e o alinhamento do time. E falando em confiança, este é um dos pilares da autogestão. A equipe precisa confiar uns nos outros e ter responsabilidade para tomar decisões e assumir riscos calculados. Agora, o que você pode fazer para começar a desenvolver essa cultura de autogestão? Primeiro, investir no treinamento e na capacitação do seu time. Esse é o começo. Não existe uma outra forma. Todos precisam estar preparados para lidar com as suas responsabilidades e estar muito claro o que é de fato a autonomia deles. E trazer esse feedback contínuo também é fundamental, porque é através dele que você consegue ajustar todo o desenvolvimento do time que você está fazendo, garantindo que todos estejam alinhados, todos estejam cumprindo o seu papel. E lembre-se, autonomia não significa ausência de estrutura ou de responsabilidade. Pelo contrário, é encontrar um equilíbrio saudável entre liberdade e compromisso com os resultados. Se numa gestão tradicional já temos desafios, não vai ser diferente também na autogestão. Algumas equipes elas podem enfrentar dificuldades, como falta de direção, conflitos de personalidade, modos muito diferentes de se fazer as coisas, mas existem soluções para isso. E essa solução ela chama acordo. Quanto mais a equipe conseguir realizar acordos e alinhar as expectativas, isso vai ajudar eles nessa gestão de tarefas e promover esse ambiente de apoio e de colaboração. Essa é a estratégia mais básica, mas que pode ajudar a superar muitos obstáculos no dia a dia. Agora eu vou trazer um exemplo muito prático para ilustrar esse processo de autogestão. Aqui eu vou trazer duas empresas, uma é a Zappos e a outra é a Valve. Elas implementaram esse modelo de autogestão e viram as suas equipes florescerem. Então vamos lá ver o que cada uma fez. A Zappos ela trouxe um modelo de holacracia.
Então vamos lá, ela é uma empresa conhecida pela sua cultura única e foco no atendimento ao cliente. Adotou um modelo de autogestão chamado Holacracia, que foi em 2014. Esse sistema de gestão ele distribui a autoridade e a tomada de decisões por todos da organização. Então, ao invés de depender de uma hierarquia tradicional, as pessoas vão se tornando responsáveis por esses processos e por essas tomadas de decisão. Isso significa que nas apps não há cargo de chefia tradicional. Então, ao invés disso, os funcionários eles trabalham em círculos. Algumas empresas chamam também de squads ou de times, que são autônomos. Então, eles possuem múltiplos papéis com responsabilidades específicas. Então, as principais atividades eram distribuição do poder de decisão. Isso permitiu que os funcionários tomassem decisões diretamente relacionadas às suas áreas de atuação, sem precisar esperar por aprovações hierárquicas, e isso acelerou a inovação e a resposta às necessidades do cliente. Um outro pilar foi transparência radical. As informações elas eram compartilhadas de forma aberta e acessível, e o que facilita a comunicação e o alinhamento entre os diversos ciclos. Essa transparência é um pilar de autogestão, pois ela elimina as barreiras entre os diferentes níveis da organização. Agora, o terceiro é foco na cultura organizacional. Eles priorizaram a construção dessa cultura forte e coesa. Então, essa transição para a holacracia foi facilitada pelo compromisso com os valores corporativos, que eles orientaram as ações dos funcionários mesmo na ausência dessa supervisão direta. E para fechar, os desafios superados. Implantar essa holacracia ela não foi isenta de desafios, mas os funcionários sentiram falta da clareza dos seus papéis. Então, a empresa investiu muito em treinamento e adaptação. Porém, ao persistir nesse modelo, as apps ela conseguiu criar um ambiente de trabalho altamente adaptável, como também inovador. Agora vamos para o outro exemplo, a Valve. Ela já utilizou uma abordagem muito livre e criativa. Ela é uma empresa de desenvolvimento de jogos e de tecnologia. Foi um outro exemplo icônico de autogestão. Então, ela ficou muito conhecida pelos jogos populares de Half-Life e a plataforma de Steam. A Valve opera com uma estrutura organizacional que é quase sem hierarquia formal. E os funcionários têm liberdade de escolher os projetos em que eles querem trabalhar e como que eles vão formar essas equipes com base nos interesses em comuns. Então, quais foram esses pilares de estrutura que eles criaram? Primeiro, escolha livre de projetos. Então, os colaboradores, eles não recebiam tarefas de cima para baixo. Em vez disso, eles tinham liberdade de escolher os projetos que eles achavam mais interessantes ou aqueles que eles acreditavam que teriam um impacto maior, e isso incentivava a paixão e engajamento, pois as pessoas trabalham em algo que realmente as motiva. O segundo foi uma equipe formada por afinidade. Então, as equipes dentro da Valve, elas se formam organicamente, com base nas habilidades e também nos interesses de cada um. Isso cria essa dinâmica onde a colaboração é muito natural, é mais fluida, já que todos estão compartilhando daquele objetivo. O terceiro foi um ambiente de inovação constante. Sem a rigidez de uma estrutura hierárquica, a Valve conseguiu criar um ambiente altamente inovador. Então, essa falta de uma cadeia de comando formal significa que as ideias elas podem ser rapidamente testadas e implementadas, levando as inovações de outra forma, que elas poderiam ser bloqueadas e, enfim, entrar em toda uma burocracia. O quarto pilar foi desafios e autodisciplina. Apesar da liberdade, a autogestão na Valve requer um alto grau de autodisciplina. Sem gerentes tradicionais, os funcionários precisam ser proativos na gestão do tempo e nas tomadas de decisões. Isso nem sempre é fácil, porque a Valve reconhece que o modelo não funciona para todos. No entanto, para aqueles que prosperam nesse ambiente, o potencial de inovação é imenso. Esses exemplos, eles mostram que a autogestão não é uma abordagem única para todos, mas quando ela é implementada, com cuidado, alinhada com os valores e com a cultura da empresa, pode trazer resultados excepcionais. Então, se você busca empoderar a sua equipe, aumentar o engajamento e promover um ambiente de inovação, a autogestão ela é o caminho. Lembre-se da frase da reflexão de hoje.
Autogestão é mais do que liberdade. É o poder para tomar decisões conscientes e responsáveis para o sucesso coletivo. Obrigado por nos acompanhar em mais um episódio e até a próxima. Encerrando por hoje o programa Falando de Gente, Falando da Gente, com Maíra Soares. Rádio Cloud Coaching. Se ligue, Falando de Gente, Falando da Gente, com Maíra Soares, sempre às segundas-feiras às 14 horas, com reprise na terça às 17 horas e na quarta às 9 horas, aqui na Rádio Cloud Coaching. Acesse nosso site radio.cloudcoaching.com.br e baixe nosso aplicativo Rádio Cloud Coaching, conduzindo você ao sucesso.